vimos que há uma série de questões relacionadas à gestão dos anos finais do ensino fundamental que precisam ser levadas para o debate público. Mas, além destas questões, há particularidades próprias da idade dos alunos. Agora vamos olhar para a adolescência. Quem não se lembra das dúvidas, das mudanças, das inseguranças e das descobertas? Como os jovens se percebem e são percebidos? E a escola? Como ela lida com esse período da vida? Você sente criança, adulto, jovem, adolescente? Como você se sente? Assim, eu não sei muito, porque eu me sinto uma adolescente, mas ao mesmo tempo uma criança. Porque ontem eu me vi assistindo Patati Patatá e dançando as músicas dele, sozinha. Então foi uma vontade minha, então eu me sinto um pouco adolescente e um pouco criança. Eu me sinto como jovem, adolescente. Minha mãe me sente como jovem também, me trato como adolescente, minha família. Adolescente, assim, mais pra parte da criança, porque a gente ainda tem muito que aprender. Questão de maturidade também. Eu sei que eu tenho idade de adolescente, mas às vezes eu fico assim, meu Deus, eu tenho quase 15 anos na minha cara. E eu penso que eu tenho 11 ainda. Eles estão entrando num outro universo pessoal, tateando. Eles têm muita angústia de quem sou eu, o que é isso tudo. Eles têm dúvidas, não é, em relação a como eles estão ficando. É um estranhamento até com o próprio corpo. A gente tem que lembrar que na pré-adolescência o corpo está mudando, né? Os papéis sociais, as expectativas que as pessoas têm sobre o seu comportamento vão mudando e que para quem está tentando aprender, grande parte da energia está sendo gasta para entender esses próprios fenômenos. Muitos sentimentos, sensações diferentes, mais responsabilidade. E aí, portanto, são quase duas mudanças que a gente tem ao longo dos anos finais. A criança, o adolescente e o adolescente para um jovem que vai começar uma nova etapa, que é o ensino médio. Então, são muitas mudanças em 4 anos, do 6º ao 9º ano. Porque ano que vem eu vou pro ensino médio, já tá... Sabe? Parece que eu não cresci desses 2 anos de pandemia, mas ao mesmo tempo parece. Porque tá vendo tudo na minha cara agora, tipo, toma! Não sei, eu tô num paradoxo de criança e adolescente. Então, esta questão da transição pega uma faixa de idade, se a gente for pensar entre os 11 e os 14 anos, que a gente chama de período da latência e início da puberdade, onde tem certas características psíquicas que são importantes para a questão do aprendizado. Lidar com o adolescente nessa faixa etária, que tem os seus questionamentos, que tem o seu jeito de agir, que é diferente, é um desafio muito grande. Qualquer tentativa de ensinar precisa levar em conta que os jovens vão estar preocupados com essas transformações e com essa mudança de contexto. Às vezes o próprio professor que está na sala de aula, às vezes ele tem um momento de esquecimento daquilo que é ser adolescente. Antigamente nós era muito criança, nós xingava muito. Brincava. Aí eles acabam ficando com isso, com essa visão nossa. Na cabeça. Entendeu? Aí eles ainda acham que nós continuamos a mesma pessoa. Mas pode ter mudado nisso, aquilo, muito pouca coisa. Aí às vezes não parece. Às vezes o adulto não liga para a opinião do adolescente ou da criança. Tem muitos adultos que, vamos supor que tem uma situação e tem 2 lados. O adulto acha que só tem um lado dele e a criança não tem lado. Ela está errada, sempre. A importância do grupo de amigos e da escola é fundamental, não só no sentido de fornecer conteúdos e instruções, como se escreve direito ou como se faz uma conta, mas no sentido da humanização. Nós somos animais sociais, então a gente não concebe uma pessoa saudável vivendo solipsisticamente. O que é legal na escola? Os amigos, os amigos mesmo só. Me sinto bem, né? Tô com meus colegas, isso é bom, né? Então eles têm o interesse que está relacionado às outras pessoas, porque eles passam a se relacionar muito mais. Então tem o interesse no outro, tem o interesse no namoro, tem o interesse, inclusive, em se descobrir em quem eu sou. Em 2018 eu comecei a ver mais sobre filosofia, aí eles tocam muito no existencialismo.
porque nós vivemos, qual é o sentido da nossa vida, e isso e aquilo outro. Aí eu tento procurar um sentido até agora pra mim, entendeu? Eu ainda não tô achando o meu sentido. O que eu posso fazer mais pra frente com isso? Os nossos alunos não se enxergam, sofrem de baixa estima. E é aí que começam todos os problemas sociais da escola. Porque eu acho que se a gente pudesse dialogar mais e viver mais, o meu aluno estudaria mais, sim. Mas ele tem tanta coisa aqui na cabeça para viver que não dá tempo de chegar nesse ponto. Tudo isso torna este período extremamente complicado e desafiador, não só em termos do aprendizado, mas também em termos da educação num sentido mais amplo, como cidadão, na relação com as outras pessoas, na relação com a autoridade, na relação com o equipamento público e daí por diante. Onde você queria estar? Pra falar a verdade, em lugar nenhum. É natural que, com todas as características da idade, o jovem comece a questionar o mundo, buscar um sentido para a sua realidade e estabelecer novas relações. Nesse contexto, ainda temos que olhar para as relações familiares. É comum ouvir que o papel da família é educar e o papel da escola é ensinar. Mas será que na sociedade atual essa premissa ainda é válida? Como a escola e a família estão se relacionando para educar esses jovens? Todos os estudos mostram que quando a família se envolve, quando os pais participam, mesmo que pais de baixa escolaridade, mas procura acompanhar como é que está a vida escolar do seu filho, quais são as dificuldades e a escola do seu filho, isso faz uma enorme diferença no sucesso escolar, mas também no desenvolvimento social e emocional da criança, do adolescente e do jovem. De forma geral não posso falar, mas tem famílias que se envolvem muito, tem umas que até se intrometem demais. Até querem entrar numa alçada que não é dela, né? Mas são poucos, mas tem. E tem as famílias normais, que acompanham normal, sem nenhum problema, e tem as que realmente não acompanham, né? Hoje, eu acho que, vamos dizer assim, que metade das famílias acompanham parcialmente, acompanham de forma até regular. Mesmo famílias que têm recursos e que têm algum tipo de estrutura, às vezes se sentem incapazes de dialogar com o jovem a respeito das particularidades do mundo em que ele vive hoje. Eu chego em casa, né, falo o que aconteceu, mas eles não dão ouvidos. A outra maior dificuldade não é só das crianças, é a ajuda dos pais. Não tem mais. Quando as crianças saem do 5º ano e vão para o 6º ano, os pais tendem a achar que eles são crianças que são autônomas, né? Tem autonomia para se virar e fazer as coisas, e isso não acontece. Como que é a relação de vocês com os pais e a escola, assim? Eles perguntam, eles olham o caderno? Não, a minha mãe olha. Minha mãe não. Minha mãe, mas ela pergunta se eu fiz as matérias, assim. Aí eu respondo que não deu tempo, aí o que eu fiz, o que eu não fiz, eu falo. A minha mãe pergunta muito sobre isso, pega bastante o nosso pé. Ela é bem presente. Meu pai não é muito não. Meu pai e a mãe é separada, aí acaba que a gente fica... meu pai não é tão presente assim. É só a sua mãe que faz? Meu pai não é muito de perguntar não, é muito difícil. O próprio artigo 205 da Constituição mostra que é dever do Estado e da família. E hoje as famílias, até pela necessidade das mães trabalharem para complementação de renda, estão terceirizando a educação dos seus filhos. Será que a família olha o caderno? E aí você descobre, não olha. Será que a família dialoga sobre isso? Não, não dialoga. A senhora sabia que ele já tinha essa dificuldade? Não, eu não sabia. A senhora já levou no médico? Não, não levei. Olha, lembra quando lá em 2000 não sei quanto eu falei isso para a senhora? Eu tinha até me esquecido. Você esquece de viver com alguém que está todo dia com você? Não é todo mundo que compreende o que é ser adolescente. Às vezes os próprios pais se esquecem do que é ter um adolescente em casa. Bom, na minha casa eu não falo quase nada sobre mim. Eu não gosto de ficar falando que eu não gosto que ninguém fique se importando muito comigo, entendeu? Bom, a minha mãe e eu somos muito próximas, a gente conversa sobre tudo.
E o meu pai é um pouco mais fechado, mas eu ainda consegui conversar com ele ainda. Quando a minha mãe sai, eu tenho que cuidar dos meus irmãos mais pequenos e tal. Aí, quando minha mãe chega assim, eu não sou muito de conversar, falar, tudo bem e tal. Eu se enfio no quarto e fico lá no meu canto. Então é isso que me preocupa quando a maioria das famílias hoje chegam aqui, inclusive, e diz, eu vou tirar ele disso, eu vou tirar a TV, eu vou tirar... E aí você percebe com quem esse aluno tá conversando sempre. Ele está conversando só com o celular, só com a TV, só com o computador e com o dinheiro. Onde que está a nossa relação enquanto família? É uma situação nova, né? As famílias, por um lado, se sentem também incapazes de entender essas situações, de lidar com isso, e esperam que as escolas consigam contribuir, e as escolas jogam de volta o problema para as famílias. E aí o gestor tem um papel fundamental. Quanto que, de fato, a escola se aproxima e se abre para os dilemas, para os problemas da comunidade, dos familiares. E aí ela pensa, como é que ela organiza os momentos em que as famílias vão para a escola? Só como um ambiente para reclamar das crianças? Ou só para informar as notas? Ou só para fazer festas juninas para arrecadar fundo? Em que momento ela de fato envolve esses sujeitos como pessoas que podem ajudar a pensar o projeto político-pedagógico? Quando ela tira esses documentos todos das gavetas e faz com que esses documentos sejam instrumentos de trabalho traduzidos para essas pessoas, para que elas possam se tornar efetivas parceiras do processo de aprendizagem das suas crianças e adolescentes. Você está olhando o grupo, mãe? Eu não tenho tempo para isso. Você acha que eu trabalho o dia inteiro? E as pessoas, inclusive, desconhecem que um professor trabalha. Né? Engraçado. A gente falava, mas nós estamos também trabalhando. Então, assim, nós somos invisíveis também nesse ponto. Existe uma enorme desigualdade entre as famílias, tanto por conta das diferenças socioeconômicas e de estrutura familiar, que sempre foram presentes e sempre foram uma causa de uma desigualdade muito grande no desempenho escolar dos jovens, quanto porque as famílias se adaptaram de maneira muito diferente a essas mudanças que o mundo teve. Quando a gente sabe que a família tem alguma desestruturação, alguma coisa, às vezes tem algum problema de trauma psicológico, tem um monte de casos que a gente tem que trabalhar. Né? Creio eu que pode acontecer situação que é em casa. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade em casa e chega na hora da aula, ela não consegue se concentrar. Inclusive eu tive um amigo que passava por dificuldade em casa e não conseguia se concentrar na hora de fazer uma lição, de entender uma matéria. Ficava pensando sobre aquilo que aconteceu em casa. Difícil pensar uma criança que não é respeitada, cujo pai não respeita a mãe, quando tem este pai, não é? Que vive num lugar onde tudo é muito precário, que ela venha e respeite uma pessoa só porque essa pessoa se chama professor. Muitas vezes, isso se reflete em sala de aula em comportamentos que o professor considera inadequados, muito porque ele não compreende a mudança que está acontecendo. Pode entrar neste desafio outras questões. É diferente o desafio que uma criança que tem uma relação estável com adultos faz para um outro adulto, e a maneira como esse outro adulto vai responder, obviamente, não é? De uma criança que é espancada, que é maltratada, que é abusada, então ela vai reproduzir com um estranho, um educador, alguém que tem um papel importante na vida dela, ou a submissão, então ela não vai desafiar, ela não vai falar o que está acontecendo, ou ela vai repetir o abuso, ela vai fazer aquele adulto ou os colegas pagarem na mesma moeda. Às vezes, quando a sala está falando demais, ou às vezes a sala está falando pouco, em vez dele falar normal, ele grita, ele manda os outros calar a boca, sendo que a pessoa não está fazendo nada. E às vezes ele só foca em mim, não na sala em geral, em mim. Ele só fala comigo às vezes, mas pra mim isso daí não é legal não, isso daí é chato. Ele chega na sala e com maior educação, pelo menos comigo. Xingando, tudo. Eu chego na aula dele, eu sempre fico quieto. E a maioria das vezes que eu chego meio atrasado, então já tá na hora da chamada, eu sempre respondo. Eu sou o primeiro. Aí ele pega e fala, você é muito sem educação, não sei o quê, isso é isso, aquilo.
Aí eu peguei e acabo respondendo, né? Um pouco com raiva dele, porque isso pra mim ele é meio chato. Por que os alunos costumam desafiar os professores? Porque o crescimento implica a gente desafiar o estabelecido. Quem fica apenas no estabelecido não cresce, faz o que alguém manda, a autoridade manda. Então faz parte da saúde o desafio. Então, todas essas situações que a gente vive dentro da escola, na verdade, são situações que a gente poderia ter pensado antes de chegar aqui dentro. Mas as famílias não pensam, porque as famílias não querem dialogar. Elas querem que as crianças primeiro cresçam logo, façam 18 anos, para elas não terem mais problema. Você não vai ter problema, talvez, ele como filho morando dentro da sua casa, mas você vai ter ele como problema como cidadão para o resto da vida, porque ele não é seu agora, ele é do mundo. E do mundo, esse prejuízo que você achava que só você tem, todos nós teremos. Continua do mesmo jeito, só saiu do ambiente da sua casa.